aqui ao canal Dom em Verdade, um canal feito para te informar, para evangelizar e para falar de assuntos profundos da alma. Então, gente, quem não conhece o Instagram, nós temos um Instagram chamado @Dom em Verdade, e nesse Instagram eu posto textos toda semana, às vezes até todo dia, posto textos lá sobre assuntos, né, de fé e também sobre assuntos da alma. Hoje eu vou falar para vocês a respeito da Bíblia, né? Como eu comecei a ler a Bíblia. A minha Bíblia tá aqui, inclusive, e eu vou falar um pouco dessa história para vocês. Desde quando eu era criança, eu sempre gostei de ler a Bíblia, sabe? Desde criança eu lembro que os meus pais me deram uma Bíblia, quando eu formei assim, no pré, então meus pais me deram uma Bíblia e eu comecei a ter esse primeiro contato. Eu sei que vocês vão me perguntar, eu sou católica, então só para vocês saberem aqui. Então, aí meus pais me deram essa Bíblia. A Bíblia que eu tenho é a Bíblia Ave Maria. Inclusive, essa Bíblia aqui, na verdade, ela é do meu irmão, que eu peguei, que ele também ganhou quando ele formou no pré. Então, meus pais deram uma Bíblia para cada um de nós. Essa Bíblia, inclusive, tá escrita aqui de 2007, que meus pais deram. Então, tá escrito aqui, né, meu pai e minha mãe escreveu assim, meus pais, né, escreveram o nome do meu irmão e falou que as palavras de Deus sejam constantes em sua vida. Sejam constantes em sua vida. E colocou o nome deles e a data, 31/10/2007. E assim, eu peguei a Bíblia do meu irmão porque a minha Bíblia, ela é um pouco mais antiga e tem algumas coisas que são diferentes, como por exemplo, aqui no final da Bíblia, algumas orações que são diferentes, por isso que eu preferi pegar a Bíblia do meu irmão. Eu achei a dele um pouco melhor. Mas enfim, ambas são Ave Maria, salvo engano, mas eu prefiro essa. Enfim. Então, gente, quando eu era mais nova, né, eu lia a Bíblia, assim, mas não era nada assim, sabe, não era aquela coisa assim de ler mesmo a Bíblia. Mas então, depois, com o tempo, eu peguei e resolvi, assim, que eu realmente queria ler. Na verdade, quando eu realmente comecei a ler de verdade, foi na faculdade, quando eu tava terminando a faculdade, mais ou menos, em 2019. Aí eu comecei a todo dia, quando eu ia pra faculdade, eu levantava um pouquinho mais cedo e lia um pouco da Bíblia. E eu comecei lendo a partir do Novo Testamento, que eu achei um pouco mais fácil a leitura. Então eu comecei aqui de Mateus e fui indo. Aí depois, quando foi... Aí eu sei que assim, às vezes eu lia, depois eu parava, voltava, lia, parava, voltava. Sabe como é, né, gente? Às vezes a gente desanima, depois volta. Porque realmente a leitura bíblica é uma coisa ali que o seu espírito tem que estar ligado também. Porque se você não tiver com o seu espírito, assim, né, com a sua fé viva, você vai ler muitas vezes, não vai absorver e também não vai compreender o que está escrito, né? Por isso que muitas pessoas falam assim, eu li a Bíblia, não entendi nada e tudo. Por que isso? Porque às vezes você não tá com o seu espírito, né, em Deus. Então quando você lê, você não entende nada, você não compreende, você também não absorve aquilo que a palavra quer te dizer. Então assim, eu peguei e comecei a ler a Bíblia mesmo assim em 2020, assim, final de 2019 eu comecei, 2020 eu peguei e falei assim, vou ler, né? Eu falei assim, vou ler porque muitas vezes as respostas estão aqui na Bíblia e a gente perde muito por não lê-la. E assim, eu percebi o seguinte, que muitos livros, né, eu também gosto muito de ler livros sobre desenvolvimento pessoal, eu percebi que muitos livros, eles falam as mesmas coisas que estão na Bíblia. Então assim, parece que a Bíblia foi escrita há 2000 anos atrás e coisas que as pessoas falam hoje já estava escrito há muito tempo atrás. Então eu falei, eu vou, né, em vez de ficar lendo esse monte de livro, eu vou logo para a Bíblia, que a Bíblia já tem tudo. Então foi isso que eu fiz. E aí eu lembro que eu pesquisei na época alguns planejamentos bíblicos para ler e eu não estava encontrando, confesso a vocês. Aí eu sei que eu achei 2 meninas no Instagram que tinham um planejamento bíblico e falavam sobre o assunto. E eu fui lá e comecei a acompanhá-las e comecei a ler a Bíblia. Era um pouco diferente porque alguns livros não tinha na Bíblia delas, né, e na minha tem. Mas mesmo assim eu fui acompanhando do jeito que dava, né? E aí eu ia lendo. E aí, conforme eu fui lendo, eu fui gostando bastante, sabe? E assim, tudo que eu ia lendo, eu ia marcando, né? Então a minha Bíblia era toda marcada.
E assim, aquilo que eu achava bem interessante, vou até colocar aqui pra vocês. Aí eu pegava e fazia uma bolinha aqui, tá vendo? Essa bolinha rosa. Quando eu achava muito interessante, eu fazia a bolinha rosa. E quer ver, ó, vou mostrar aqui mais pra vocês. Aqui no Evangelho de Mateus, por exemplo, aí eu pegava e passava o lápis aqui, eu sublinhava a caneta. E assim, às vezes também quando eu via coisas assim, pra mim eu falava assim, meu Deus, isso é muito importante. Aí eu pegava e colocava umas setinhas, tá vendo? Colocava umas setinhas. Então eu comecei a ler a Bíblia e depois disso assim, não parei. Fui lendo. Às vezes eu até colocava uns post-its. Colocava uns post-its também. E aqui também, olha pra você, esse aqui eu coloquei assim, não se prender a detalhes, mas procurar fazer o bem. Atos praticados com indiferença. E aqui tá falando sobre isso e eu peguei e marquei. Esperar esse som passar aqui, né? Bem na hora do vídeo. Enfim, vida real, né? Calma, gente, dá pra falar. Mas enfim, aí o que aconteceu? Eu comecei a ler e eu gostei bastante. E assim, aqui no fim da Bíblia, quer dizer, no início da Bíblia, eu também li, né, o Novo Testamento. Mas eu vou falar pra vocês, eu ainda não terminei tudo. Tô lendo ainda. Mas eu gostei bastante também, por isso que eu marquei aqui Gênesis. E tudo que eu achava interessante, eu ia marcando, tá vendo? Tudo que eu ia vendo assim, eu ia marcando aqui. Deixa eu ver se tem mais aqui. Aí eu cheguei a ler esses livros, que são livros de uma compreensão um pouco mais difícil, que é Êxodo, né? Aí depois vem Levítico, né? Mesmo assim, eu permaneci lendo. Aí eu sei que eu peguei e parei. Deixa eu ver, gente. Acho que eu parei em Números. Não, parei em Deuteronômio. Parei aqui. E depois eu peguei, assim, tava muito difícil a leitura nessa parte aqui. Não que eu não vá ler ainda, eu pretendo ler. Mas eu peguei e fui para outros livros dos profetas, Daniel. E fui começar a ler esses também. Mas assim, como que eu faço para ler a Bíblia, então? Eu prefiro ler na parte da manhã, porque de manhã a gente não tá com... A gente acabou de acordar, né? Tomar café, então você não tá com aquele sono doido. Então, facilita bastante, sabe? E assim você já começa o dia, né? Refletindo aquela palavra que você leu. Então, pra mim, de manhã é a melhor horário. Quando eu leio uma palavra que eu não tô compreendendo bem, eu coloco lá no YouTube a palavra e assisto um vídeo de alguém explicando sobre essa palavra. E assim, geralmente, eu gosto muito dos vídeos da irmã Zélia, mas tem outros vídeos, né, de outras pessoas explicando tão bem quanto, sabe? Mas eu não tenho aqui pra indicar pra vocês, sabe? Porque geralmente quando eu tenho dúvidas, eu assisto vários vídeos, eu também olho no Google, né, sites explicando. Então, geralmente eu faço assim. Mas é só quando eu realmente não entendo. E eu também tenho um caderno, né, aqui, caderno, que eu coloquei assim, estudo bíblico, né, tá vendo aqui? Estudo bíblico, não sei se dá pra vocês enxergarem. Então, o que eu fazia? Eu lia a palavra, eu pegava e anotava. Só que eu confesso que eu não fiquei fazendo isso por muito tempo, inclusive eu quero voltar. Porque assim, eu também tava estudando, né, trabalhando, e aí tava assim, eu tava ficando com pouco tempo. E eu pensei assim, ao invés de anotar, eu vou simplesmente marcar na Bíblia, fazer uma setinha, riscar e pronto. Mas assim, essa prática aqui é muito boa para quem realmente quer fazer aquele estudo, assim, para não esquecer, para guardar aquilo que a palavra tem a nos dizer. Você lê a palavra, depois você vai grifando as partes que você considera importantes e depois você ainda por cima escreve aquilo que você achou interessante, aquilo que tocou o seu coração. E assim, gente, é como se fosse um estudo mesmo, né? Por isso fala assim, estudo bíblico, porque você vai ler, pelo menos quando eu tava na faculdade era assim que eu fazia. Lê, marca as partes importantes e depois ainda transcreve. Então, assim, é dessa maneira que eu leio a Bíblia. Não falta muito pra eu terminar. Eu já li até bastante, mas sim, pretendo terminar de ler tudo, né? E quem sabe, assim, me aprofundar mais, talvez até fazer um curso sobre essas questões da Bíblia. Mas é isso, assim, eu aconselho que você comece, né? Comece o quanto antes, porque a gente vai só adiando, sendo que a gente, né, tem que começar. E não adianta esperar o momento perfeito, né? Às vezes você fala assim, mas agora eu tô tão cheia de coisa pra fazer, não dá. Nem que você acorde um pouquinho mais cedo, 20 minutos mais cedo, você já consegue fazer a sua leitura bíblica, o seu devocional. E assim, ajuda bastante. E só avisando aqui pra vocês que eu também faço devocional diário
lá no Telegram, tá bom? Tem um canal no Telegram, vou deixar o link aqui na descrição, um devocional diário que eu faço comentando realmente sobre a palavra, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo e até mais. Deus abençoe.